Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iniciamos o capítulo novo do sétimo ano, da base curricular do sétimo ano, e vamos desenvolver, conhecer um pouco sobre as situações muito importantes, que é a questão em referência à escravidão, à resistência e à diáspora africana. Nesse momento, vou fazer uma introdução que vai colocar para vocês o desenvolvimento desse conteúdo que tem origem lá entre os séculos final do 14, início do 15, com os conflitos entre as tribos africanas no continente do mesmo nome, e essas guerras entre tribos, entre nações, já permitia que a tribo perdedora realizasse o processo de escravidão. A tribo perdedora se tornaria escrava, sendo dominada pela tribo vencedora. E aí, esse processo, essa evolução, esse conteúdo, essa situação, ela vai começar a despertar o interesse do homem branco europeu, que vai traficar esses negros para outras regiões do mundo. O tráfico negreiro sendo iniciado. E levas de negros chegam a várias partes do mundo. No caso específico do Brasil, nós temos uma grande quantidade chegando para o Brasil, inicialmente no século XVII, não é? No século XVII, grandes levas chegando para Pernambuco, para a Bahia, Rio de Janeiro. Essas três províncias foram a que mais receberam. Tem um objetivo nesse translado, nesse deslocamento, atender às questões econômicas. De que forma? De que maneira? Atender aos interesses econômicos por conta, inicialmente, do ciclo da cana-de-açúcar no século XVII, a necessidade de mão de obra negra, escrava, para substituir, principalmente no Brasil, a escravização dos índios, que os índios brasileiros não se adaptaram ao trabalho forçado, ao trabalho coercitivo, obrigatório, compulsório, escravo. Os índios não se adaptaram. E aí temos a grande quantidade de escravos chegando ao Brasil para dar conta da questão econômica da cana-de-açúcar, o deslocamento da produção para o consumo interno e também para o consumo externo, para exportar esse produto. Inicialmente foi a cana-de-açúcar que ganhou destaque. Outros ciclos econômicos vão surgir e a demanda, a leva de negros também vai aumentar. Só no século XIX, a partir de 1830, 40, 50, vai haver um debate e vai haver, graças a Deus, uma corrente abolicionista. Pessoas partidárias que defendiam a liberdade para os negros. A partir da terceira década do século XIX, esses abolicionistas vão começar a serem formados por profissionais liberais, advogados, jornalistas, médicos, que se engajam, que se reúnem, começam a debater, a colocar opiniões sobre
o fim da escravidão. O governo brasileiro, a partir do século XIX, já no governo de Dom Pedro II, tenta, não é, diminuir aos poucos esse processo de escravidão, esse tráfico negreiro. Não é? Em 1850 tem o fim a uma lei, não é, que não mais permitia o tráfico negreiro, não mais a chegada de negros, mas isso não foi obedecido. O contrabando de negros que vinham para o Brasil, que vinham para a América, ainda era muito grande. No caso específico no Brasil, com essa lei de 1850. E depois a lei de sexagenários, que os negros acima de 60 anos não podiam trabalhar. Uma lei que também não pegou, não foi cumprida à risca. Nem todos os sexagenários negros ficaram livres. A lei do ventre livre, aqui, a partir daquele momento, o bebê nascido aqui em território brasileiro estaria livre. Também não aconteceu, porque o bebê era livre e a mãe ainda era escrava. Então, uma dicotomia aí muito grande, um discurso que não era posto em prática e uma situação desfavorável, não é? Como é que você vai libertar a mãe, libertar o filho e deixar a mãe continuando sendo escrava? Então, o filho ficava com a mãe na senzala e automaticamente, com o passar do tempo, aquele senhor de engenho, aquele senhor do café, basicamente o café, né, no século XIX, que o café era o produto responsável por cerca de 85% das exportações brasileiras. E aí o senhor do café, né, se apropriava daquele menino e às vezes vendia. Então, o comércio, o tráfico negreiro era bastante lucrativo. O comércio com a venda de escravos era bastante lucrativo. E somente em 1888, durante o período em que a princesa Isabel esteve administrando o Brasil, por conta que seu pai já estava bem adoentado, Dom Pedro II já estava bem adoentado, e vez por outra, quando Dom Pedro II realizava as suas viagens para a Europa para tratamento de saúde, da sua saúde, a sua filha, princesa regente, princesa Isabel, tomava o poder, e a princesa Isabel acabou por assinar em 13 de maio de 1888 a chamada Lei Áurea. Pois bem, vamos lá. Feito essa explanação, feita essa introdução, nós vamos começar agora a nos aprofundarmos no conteúdo propriamente dito, né? A partir da escravidão, a resistência através dos quilombos, e a diáspora aí significa a dispersão, né, dos negros por várias partes do mundo. Pois bem, a escravidão, como modo de produção, está presente na história desde a antiguidade. Sistemas produtivos como as polis gregas e romanas eram baseados na exploração do homem pelo homem. Comumente, consideramos escravo como o contrário do homem livre. Entretanto, essa dicotomia é falsa, porque a dicotomia são opiniões diferentes, duas opiniões. Uma opinião diz uma coisa e outra opinião diz uma coisa completamente diferente. É um choque. Então, é dicotomia. É falsa porque há formas de perder a liberdade sem necessariamente ser escravizados. Como elemento do sistema produtivo, o escravo era a base produtiva. E, em sua maioria, era uma propriedade do seu senhor. Era uma peça do seu senhor. O escravo era visto como um objeto, como uma peça. É a resposta ao dilema produtivo gerado pelo crescimento das comunidades baseadas na geração de excedentes e que formaram classes sociais desvinculadas das atividades agropecuárias. Bom, é importante lembrar que a escravidão é uma modalidade de trabalho compulsória na antiguidade, e não a única. É um trabalho, esse compulsório significa um trabalho obrigatório, que vem desde a antiguidade. Os hebreus foram escravizados, os egípcios também foram escravizados durante um determinado período. A escravidão existe há muito tempo. No início da minha fala, o que foi que eu fiz? Eu peguei um período mais recente, entre os séculos 15 e 16, para que vocês, 15 e 16, a questão
dos negros, o processo lá de conflito entre as tribos africanas que, por consequência, aquela tribo perdedora se transformava em escravo. Não a única. A corvéia, presente na Antiguidade e Idade Média, estabelecia trabalhos obrigatórios e periódicos de manutenção a serem realizados por homens livres. Na Idade Moderna, a escravidão se desenvolve como um processo. O papel-chave do escravo no sistema produtivo permanece. E ainda que o comércio dessa força de trabalho já fosse conhecido na Antiguidade, na modernidade. A modernidade expande e se torna parte importante. Pois bem, há, portanto, duas maneiras de pensar o escravo. O trabalhador escravo, sustentação do modelo de plantation. Aqui ao lado do link você tem aí o plantation sendo um sistema agrícola amplamente utilizado no período colonial. O plantation é caracterizado por monocultura. Monocultura significa uma única cultura, não é? Estão lembrados disso? Acredito que você já deve ter visto isso em geografia. Latifúndio significa o quê? Grandes propriedades de terra, uso de mão de obra escrava e voltado para o mercado externo. Há, portanto, duas maneiras de pensar o escravo. O trabalhador escravo, sustentação do modelo de plantation, e o escravo mercadoria, elemento lucrativo dos negócios da África. Nós temos aí duas situações, duas formas de pensar o escravo. Voltando aí, o trabalhador escravo, sustentação do modelo de plantation, e o escravo mercadoria, elemento lucrativo nos negócios da África. A construção de uma justificativa racial é um elemento novo de sustentação ideológica, uma vez que, no mundo antigo, a escravidão era prioritariamente determinada pela origem e não pela etnia. Lembrando, pessoal, que eu estou na página 216. Não esqueçam, estou na página 216. Voltando aí, a escravidão era prioritariamente determinada pela origem e não pela etnia. Embora o tema seja ligado à história, a escravidão não está presa no passado. O mundo contemporâneo apresenta várias formas de escravidão em situações semelhantes. É verdade, não é? O fim da escravidão foi decretado no Brasil em 1888. Não significa que o trabalho escravo acabou, independente da sua etnia, se é branca, negra, mulato, enfim. Ainda existe no Brasil, segundo a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, pessoas no Brasil exercendo um trabalho escravo, trabalhando e recebendo somente uma alimentação muito precária para a sua sobrevivência. Prosseguindo, então. A Organização Internacional do Trabalho, uma agência composta por 186 países, membros da Organização das Nações Unidas, tem por objetivo garantir condições dignas de trabalho. Entre seus objetivos também está a eliminação do trabalho forçado, chamado de trabalho análogo à escravidão. No Brasil, a existência dessa forma de trabalho só foi reconhecida em 2005, quando o número oficial já era de 25 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão. Essa situação análoga significa uma situação muito semelhante à escravidão. Muito embora haja legislação local e internacional contra essa situação. A impunidade e lucratividade são os principais fatores que contribuem para a sua existência, em pleno século XXI, desse sistema. Na página 217, tem um raio-x, tem uns gráficos apresentando as regiões onde existem uma maior quantidade de trabalho escravo. E essa avaliação foi feita na Organização Internacional do Trabalho, que diz assim: o raio-x do trabalho escravo. 95% do trabalho escravo é realizado por homens. Mais de 52 mil trabalhadores resgatados desde 1995. Qual a origem desse trabalho?
Nós temos aí no Pará, no Maranhão, no Piauí, na Bahia e Minas Gerais. Origem de 18 a 44 anos, né, 83%. São migrantes provenientes principalmente do Maranhão, da Bahia, do Pará, de Minas Gerais e do Piauí. Trabalhadores libertados entre 95 e 2006, por atividade. Libertados. Vamos ver aqui. Grande parte aí estava trabalhando nas lavouras, a gente percebe isso, na cana-de-açúcar e na pecuária, nesses três setores. Lavouras diversas, cana-de-açúcar e a pecuária. Temos ainda um percentual pequeno, mas trabalhando no carvão vegetal, no desmatamento, na construção civil, nas atividades diversas e não identificadas, nos reflorestamentos, no extrativismo, na mineração, na confecção têxtil. E a escolaridade diz o seguinte: 32% são analfabetos, 39% só chegaram até a quarta série. Beleza? Tranquilo? Pois bem. Na página 218, saímos da página 217, chegamos aqui na página 218. Tem assim, um linkzinho explicando. Embora a palavra diáspora seja ligada à história hebraica e seja usada para explicar os vários momentos em que os hebreus foram forçados à migração, o conceito também é utilizado para o grande número de pessoas que foram retiradas da África ao longo dos séculos para suprir mercados escravistas. A escravidão pré-moderna, 218, diáspora. A diáspora é a dispersão, não é? O que ele disse aí? Que inicialmente o termo diáspora foi utilizado pela história hebraica, não é? E também, a partir desse momento, ele resolveu utilizar, o livro resolveu utilizar, os historiadores resolveram utilizar o termo diáspora também para o caso dos negros. A diáspora africana começa séculos antes da chegada dos europeus à África. Antes do século VII depois de Cristo e do início da islamização do continente, a troca de escravos por riqueza já era uma prática. Fruto de guerras locais, os prisioneiros eram levados pelas rotas saarianas para diversos pontos do continente e trocados por marfim, ferro, alimentos. Havia também a prática do resgate. Um prisioneiro importante para alguma sociedade linhageira, aquelas baseadas em linhagem, tinha sua liberdade comprada. A partir da chegada dos grupos islâmicos, a primeira corrente de dispersão começa a ser construída, ligando a região oriental da África à Arábia. Alguns historiadores apontam para uma corrente pré-islâmica, ou seja, antes do islamismo entre as duas regiões, uma vez que na ocupação do Egito o exército árabe já contava com os mamelucos, escravos militares africanos. E o livro, ainda na página 218, traz um mapa falando sobre as rotas comerciais entre a Arábia e a África. A gente percebe aqui as terras que são muçulmanas, as rotas comerciais. Então, diz assim, a legenda do mapa diz assim: o mundo islamizado criou uma complexa e extensa rede de rotas de tráfico de escravos. A expansão muçulmana em território africano produziu escravos em quantidades superiores aos já vistos devido a dois fatores: os exércitos mais numerosos e o direito sobre os derrotados considerados idólatras. Ainda que se convertesse ao Islã, após o aprisionamento, a liberdade não era garantida ao escravo. Olha aí.
Então, se tem a ideia, né, a noção de que o escravo islamizado, ele não vai ser, o negro islamizado, ele não vai ser escravizado. E o livro está apontando para justamente ao contrário. Ele vai ser escravizado, sim, ainda que se convertesse ao Islã após o aprisionamento, a liberdade não era garantida ao escravo, como forma de controlar eventuais revoltas. Os corvos, escravos africanos, eram destinados aos trabalhos domésticos nas plantações. Em oposição, os gafanhotos de outras origens, como sírios ou bizantinos, auxiliavam na administração pública ou nos exércitos. A partir do século X, as rotas marítimas via Oceano Índico estenderam as rotas de tráfico pelo Sudeste, chegando à Índia. Pois bem, na página 219, tem uma atividade que você já conhece, que é um componente característico do nosso livro, que diz assim: praticando conhecimento. Questão número 1. Quais as semelhanças e diferenças entre a escravidão no mundo clássico e a do período moderno? Vamos à resposta, então. Vamos observar a resposta. Ambos os modelos tinham o uso do trabalho escravo como base do sistema de produção. E o percebiam, resposta, ambos os modelos tinham o uso do trabalho escravo como base do sistema de produção. E o percebiam como uma mercadoria que poderia ser trocada. Ponto. Como diferenças, podemos apontar a origem. Na antiguidade, não havia preferência ou predominância de uma etnia escravizada. Ponto. Já na Idade Moderna, o tráfico africano foi predominante. Ponto. Outra diferença está na justificativa para o mundo antigo. A derrota em guerras ou em dívidas seriam motivos para a escravidão. Vocês já sabem, não é? A questão de ser escravizado a escravidão por dívidas. Na Idade Moderna, a justificativa racial foi amplamente utilizada. Ponto. Segundo quesito. O processo de expansão do islamismo no continente africano teve papel fundamental na diáspora de africanos. Escreva sobre o tema. Apesar de a prática do aprisionamento e da escravização já ser difundida, ou seja, já ser expandida entre os reinos africanos pré-islâmicos, o contato com o mundo muçulmano criou um fluxo intenso de escravos para o Oceano Índico. Ponto. Somando-se a esse fato o direito de escravização de populações não muçulmanas. Ponto. Somando a esse fato, repetindo, o direito de escravização de populações não muçulmanas, tidas como idólatras, ampliou os números de cativos extraídos dos territórios em processo de islamização. Ou seja, aqueles negros que não eram negros islamizados numa região onde predominava a religião islâmica, ele era extraído, colocado como extraído cativo. Cativos eram extraditados dos territórios em processo de islamização. Eram retirados. Pois bem, chegamos agora na página 220. Né? Antes disso, eu vou deixar com vocês duas questões, aliás, atividades que estão nas páginas 200 e 225, que é essa aqui. Página 225, páginas, no plural, 225 e 226, não é? Primeira questão, 225, segunda e terceira questão, na página 226. Realizem essas atividades e me mostre a partir do nosso aplicativo. Perfeito aí? Prosseguindo, então, na página 220. A escravidão e o eixo atlântico. Como vimos, a escravidão e a diáspora africana não foram exclusividades nem europeia, nem do período moderno. Portanto, quando os contatos comerciais e diplomáticos entre Portugal e o Reino do Congo tiveram início,
tiveram início, a existência do escravo-mercadoria não foi novidade. Esta ficou a carga do cenário tráfico de escravos, controlado pelo mundo islâmico, era sobretudo oriental. Com o estabelecimento das rotas marítimas portuguesas, tendo o Oceano Atlântico como espinha dorsal, mais uma vez, o nosso livro traz o trajeto feito pelas expedições, pelas rotas marítimas de Portugal, para buscar os escravos que estão aqui na região do oeste africano, oeste da costa africana. Beleza? Tranquilo aí? Então, você percebe que a grande quantidade estava vindo do oeste para que pudesse, logo em seguida, cortar o Oceano Atlântico e vir para Salvador. Percebemos aí também uma grande quantidade de negros vindos para o litoral brasileiro. Realmente, o escravo-mercadoria se tornou fundamental no comércio triangular, que uniu Europa, África e Américas. Houve 4 fases distintas do comércio e tráfico português de escravos africanos. O ciclo primeiro, que ele aponta aqui para a gente, logo abaixo desse mapa, ele aponta aí o ciclo da Guiné. Com o início da catequese jesuítica, os jesuítas, que vão ser os primeiros, não é, representantes da Igreja Católica a chegar aqui no Brasil, com a tentativa de mudar, impor a religião católica para os nativos. Vamos prosseguir aqui. Com o início da catequese jesuítica e as dificuldades impostas à escravização indígena, surge o primeiro ciclo de tráfico. Ponto. Vindos da região do atual Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia, os escravizados foram absorvidos pelo plantio de cana-de-açúcar. Ponto. O outro ciclo diz assim: o ciclo angolano. Com o assentamento dos portugueses em Angola, tem início o ciclo angolano da escravidão. O argumento de que, nas mãos cristãs, os cativos teriam a chance, olha que coisa, a chance da salvação após a morte incentivou as conversões forçadas. Tem uma chance de salvação após a morte, incentivou converter, sair da religião que eles possuíam para o cristianismo. Surge também na África os pombos, feira de escravos, e os pombeiros, escravos que negociavam a compra de outros escravos em nome de um senhor. Então, a gente percebe aí que os negros começaram essa diferença entre os pombos e os pombeiros, que eram escravos que negociavam a compra de outros escravos. Apesar, na página 221 já, apesar da proibição de brancos nos pombos, era comum que negociantes portugueses frequentassem essas feiras. Grupos étnicos como os congoleses e benguelas foram os predominantes no tráfico. E aí nós temos o ciclo de Benin e Daomé, depois o ciclo da repressão inglesa ao tráfico negreiro. Essa repressão, esse não interesse, não incentivo dos ingleses para que a escravidão não evoluísse, é porque se justifica no fato da Inglaterra ter vivenciado o processo da Revolução Industrial e, na cabeça dos ingleses, seria interessante que os escravos passassem a ser consumidores dos seus produtos. Mas o negro escravo não teria condições de consumir os produtos ingleses, a não ser que eles deixassem de ser escravizados, recebessem a liberdade, pudessem inserir na sociedade, ter uma atividade de trabalho, não recebessem nenhum tipo de preconceito. Mas o preconceito foi muito grande para que os negros libertos pudessem trabalhar no mercado de trabalho. Até uma redundância, trabalhar, exercendo todas as profissões possíveis. Bem, pessoal, eu estou concluindo a aula de hoje, esperando que vocês tenham absorvido o conhecimento, entendido aquilo que foi dito. E na próxima aula nós vamos prosseguir com o ciclo de Benin e o ciclo da repressão e vamos também identificar a opressão e como os negros fizeram a resistência diante de tantas
tantas atrocidades, tantas coisas ruins que aconteciam em relação ao dia a dia dentro das fazendas de café, das fazendas dos engenhos de cana-de-açúcar. Perfeito, então? Então, com isso, nós vamos ter, na próxima aula, esse conteúdo, a observação e entendimento de como se dava a resistência dos negros. Certo, pessoal? Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau.